E agora, esse encontro, a gente vai falar sobre a Aliá, a vida de quem imigra para Israel. Difícil um pouco falar a vida em geral de quem imigra para Israel, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua experiência pessoal, mas existem questões em comum, direitos em comum, deveres em comum e desafios em comum. E a ideia é também falar um pouco desses desafios. Antes da gente começar, Rebeca está online. Rebeca, você tem algum recado? Gostaria de falar alguma coisa para as pessoas? Oi, Theo, tudo bom? Boa noite. Tudo. Primeiro, agradecer você, tá tarde, são 2 aulas na semana nos últimos tempos, na madrugada. Não, só queria contar, a gente vai disponibilizar esse conteúdo depois de todos os encontros, todas as aulas estão sendo gravadas, a gente vai subir ele para o site depois, tá bom? Bacana, muito bacana. Ótimo. Então, Bom, bem-vindos. vamos, bem-vindos todos. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre Aliá. Antes eu vou perguntar para vocês. Quando vocês ouvem falar de Aliá, fulano vai fazer Aliá, fulano fez Aliá, o que vem na cabeça? O que vocês sabem mais ou menos disso? O que vocês não sabem? Quem gostaria de falar alguma coisa? E a gente vai ver o que tem aí de mito, o que tem aí de verdade, o que tem aí de propaganda exagerada, o que tem, o que está faltando e assim por diante. Quem gostaria de falar? A palavra é de vocês. Boa noite, Theo. Oi, tudo bem, Mauro? Tudo bem. Bom, primeira coisa que me vem na cabeça assim é que é uma grande decisão, né? Acho que fazer aliar, eu acho que é sobretudo assim um divisor de águas, né? Apesar de toda a ligação com a religião, né? Os antepassados, com a história, mas uma mudança de um país que nem o nosso do Brasil para um país como Israel é uma grande decisão. Então, uma mudança cultural, uma mudança de vida social, né? Então, é a primeira coisa que me vem à mente. Eu acho que uma grande decisão que tem que ser bem pensada, bem analisada. É uma vontade que acho que todo judeu tem, né? Eu, particularmente, tenho uma vontade interna muito grande de um dia, se Deus quiser, poder fazer uma aliá. E já tive em Israel algumas vezes e sempre tive essa vontade. Mas é uma grande decisão, principalmente numa idade mais madura, né? Acho que quando você é jovem, tudo é mais fácil, né? Mas numa idade mais madura, eu acho que a decisão cada vez vai se tornando cada vez mais difícil. Mauro já toca aqui em algumas questões realmente. A questão da idade, existem idades que eu chamo pessoalmente, de idades ótimas para aliar, e existem idades mais complexas para aliar. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Sobre a mudança de paradigma cultural e tudo mais, bom, essa é uma mudança que vai acontecer em qualquer imigração, não especificamente para Israel. Imigrar de país é sempre uma decisão difícil, sobretudo quando não se vive uma situação como a dos nossos avós ou bisavós ou pais, enfim, que muitas vezes imigraram numa condição ou de refugiados de guerra, ou porque a situação estava muito difícil e empurrou eles para fora, como muitas pessoas que imigram hoje em dia. Mas existem outras pessoas que imigram estando bem no seu lugar de origem, mas como uma decisão pensada de construir uma vida em outro lugar. Seja imigração para o Canadá, seja imigração para os Estados Unidos, para a Austrália, enfim, Alemanha, outros países, Israel também está nessa lista, mas também e esses mesmos países e outros são também destinos de imigrantes que desejam conseguir uma condição melhor de vida, no sentido de estarem vivendo
uma situação de grande dificuldade no seu país, seja uma guerra, como é o caso dos refugiados sírios nos últimos anos, os refugiados haitianos, se não refugiados, mas imigrantes do Haiti, e entre outros, né? Toda a imigração tem também esse lado e, portanto, traz muitos desafios também, né? Que não são diferentes do desafio daquele que faz aliar. São diferentes em algum aspecto, mas estão presentes de toda forma. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa que vem à cabeça? Theo, Fábio. Oi, Fábio. A Aliá, ela está ligada à cidadania israelense? Muito bem, muito bem. Esse é um assunto também. Ao contrário de outros países em que existem programas de imigração, mas a cidadania só é concedida algum tempo depois, diante de diversos aspectos, em Israel, a concessão da cidadania é absolutamente imediata e a gente vai falar um pouco disso daqui para frente. E isso, quando eu falei, isso está presente em Israel, é igual em Israel, mas tem outras diferenças. Essa é uma diferença, por exemplo, né? Não é todo país que você imigra e no dia que você chega no aeroporto, você já é um cidadão completo, o que me lembra que eu esqueci algumas coisas em cima da mesa que eu queria mostrar para vocês. Então, daqui a pouco eu vou levantar para pegar ali algumas coisas que eu esqueci. Mas, sim, ao contrário de outros países, a imigração em Israel ela já vem num pacote completo, cidadania e tudo mais, e todos os direitos e deveres que envolvem isso. Então, não existe aquela dificuldade que muitas vezes se vê, pessoas que imigram para os Estados Unidos, por exemplo, estão numa situação legal como imigrantes, mas ainda não são cidadãos plenos, e aí existe toda uma busca pelo tal green card, né, que chama green card só porque ele é verde, enfim, pela carteira de identidade norte-americana que ateste a sua cidadania, e não uma carteira de residente estrangeiro no país, né? Ou alguma coisa do gênero. Isso sem contar toda a situação de imigrantes ilegais e tudo mais. Em Israel também há imigrantes ilegais, e isso é uma questão, sobretudo nos últimos anos, mas é um número muito menor do que em qualquer outro país, justamente porque tem esse outro lado da imigração tão facilitada de outras maneiras, né? Que mais? Pronto. Tá ouvindo? Sim. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, querido. Mas o que eu percebi é o seguinte, o custo de vida lá em Israel é altíssimo, porque a moeda é forte, tem tecnologia, então, e cada dia, comparando com o real, cada dia muito mais caro. Eu diria para você que talvez em 10 anos dobrou em relação ao real, dobrou de vida aí em Israel, né? Então, para quem é jovem, se tiver uma profissão, vai se dar muito bem, porque a segurança em Israel não se compara em relação ao Brasil, estabilidade não se compara, tem emprego praticamente para todo mundo, talvez não na sua profissão, mas sempre vai encontrar um trabalho, tá certo? Sobrevive. Agora, para quem é já uma idade eu estou falando que nem a minha, mais de 60 anos, realmente, se tiver que ir para Israel, vai ter que trabalhar. Ou vai rico, tá certo? Muito rico, ou então vai ter que trabalhar. Então, essa é uma dificuldade grande para o idoso, certo? Já está com a vida acomodada, vamos dizer assim, aqui no Brasil. É isso. Você toca num ponto importante também. De um lado, a idade mais avançada tem algumas vantagens na Aliá, de outro lado, dependendo do país de onde você vem, isso pode ser um problema, por questões do custo de vida e tudo mais. Então, são questões todas aí que a gente vai
conversar mesmo na próxima hora. Enfim, eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. O que mais? Tá bom, só isso. Tá. Primeiro de tudo, outra coisa que traz uma diferença entre a imigração para Israel e a imigração para outros países é o fato de quem tem direito a essa imigração. Não significa que só esses cidadãos têm direito a essa imigração, outras pessoas podem ter direito a emigrar para Israel, mas basicamente o que acontece é o seguinte: o Chok HaShivut, a lei do retorno, que foi passada na Knesset nos anos 50, em 1950 justamente, estabeleceu quem iria ter direito, então, a aliar. Quando a gente fala de aliar, a gente não está falando só de imigração, e aqui entra na pergunta do Fábio, né? A gente usa aliar como imigração, e é uma imigração, mas ela também é a imediata cidadania. Então, a lei está versando sobre quem tem direito a imigrar e receber cidadania de modo imediato. Quem são essas pessoas? Todo judeu ou judia que tenha nascido judeu, ou seja, ou tem a mãe judia ou ambos os pais judeus, podem imigrar. O que vai acontecer? Vão ser solicitados alguns documentos. Sempre se solicita, entre esses documentos tem ali ou o ketubá dos pais. No caso de ser um filho de uma mãe judia, mas de um pai não judeu, ele não tem a ketubá da mãe, mas ele pode ter a ketubá da avó judia, né, da avó materna, e assim por diante, documentos que possam comprovar a judeidade dessa pessoa. A pessoa tem direito à cidadania e à imigração imediatamente. Quem mais? Todo aquele que seja filho de pai judeu e mãe não judia também tem direito a aliar. Recebe a cidadania imediata e também pode imigrar. Aqui um adendo, né? Se ele é filho de pai judeu e de uma mãe que não nasceu judia, mas se converteu ao judaísmo antes do nascimento, ele é judeu, ele entra na primeira categoria, não na segunda. Tá? A pessoa que se converteu ao judaísmo é plenamente judia, então os filhos ali são considerados judeus. Aquele que tenha pelo menos um judeu entre os 4 avós, né? Aqui a gente já entra num campo mais complexo ainda. Quer dizer, imagine que uma pessoa só tem o avô paterno judeu. O resto os outros 3 avós são todos, sei lá, católicos. O avô paterno judeu indica já que o pai dessa pessoa que está querendo aliar já não é judeu. A possibilidade desse neto ter sido apresentado a alguma coisa do judaísmo é bem baixa. Mesmo assim, ele tem direito à cidadania e tem direito à imigração. E aqui cabe a pergunta, por que isso? Né? Porque essas pessoas também têm direito à imigração. Alguém tem ideia disso? A gente parte... Oi. Eu parto do princípio que se a pessoa quer fazer aliar é porque quer resgatar a religião judaica de alguma forma. Pode ser, existe esse lado também. Mas também existe o fato de que a grande parte da população israelense não é exatamente religiosa, né? A grande parte é laica, vive uma vida laica e assim por diante. Então, é bem possível que uma pessoa imigre para Israel e viva uma vida inteira sem qualquer contato direto com o judaísmo. Então, de um lado, sim, existe isso que o Marco fala, de pessoas que querem resgatar, de alguma forma, esse judaísmo que se perdeu ali nas gerações anteriores.
Mas também existe o fato de que pessoas vão imigrar e vão continuar sem ter qualquer sentimento de pertinência em relação à religião, mas talvez sim em relação à cultura, literatura, enfim, identificação nacional mesmo com o povo de Israel. Então, mas é complexo de toda forma, né? Porque na prática você está falando de um Estado que se concebeu como um Estado judaico, né? Um Estado judeu, ou Estado para os judeus, mas a própria lei do retorno, ela propicia, né? Ela acaba viabilizando também a aliar de inúmeras pessoas que, do ponto de vista técnico, não são judeus, né? Mesmo que tenha alguma ligação familiar, obviamente, mas que tecnicamente não são. Ou seja, se você for pôr na ponta do lápis quantos judeus mesmo tem em Israel, talvez a conta não seja exatamente a conta que a gente apresenta assim diretamente. A gente fala, Israel, 80% da população é judia. Mas se olhar com a lupa ali no meio, talvez não. grande parte não, mas maioria não, mas uma parte significativa, as últimas estatísticas demonstram que entre 20% e 22% da população que se identifica como israelense judia não são judeus do ponto de vista, sei lá, do Rabinato Central, por exemplo, né? Que é um rabinato ortodoxo, enfim, aí a gente tem outras questões para falar disso, e por isso mesmo acaba reduzindo o número de judeus. Pessoas que são consideradas judeus, por exemplo, por movimentos liberais, não são consideradas pelo Rabinato Central. Mas tem aquelas pessoas também, é a maior parte desses 22%, que elas não são consideradas judias nem para a ortodoxia, mas também nem para os movimentos liberais, porque eles não passaram por qualquer tipo de conversão, porque alahicamente, mesmo da visão mais flexível, eles não são judeus. Então, existe uma questão que precisa também ser resolvida, digamos assim, em Israel, em relação à situação dessas pessoas, né? Mas aqui a gente está desviando um pouco, a gente está falando especificamente de aliar. Todo aquele que tenha se convertido ao judaísmo na diáspora tem direito a aliar, desde que não tenha abraçado outra tradição religiosa. Por exemplo, me converti, sei lá, ao judaísmo e depois de uns 3 anos virei católico. Oi, Stephanie, teu microfone está ligado. Um minutinho só. Posso te ligar daqui a um pouco? Ou seja, se eu me converti ao judaísmo e depois abandono a tradição judaica ou abraço outra tradição, e isso é público e notório, então eu não posso imigrar para Israel. Um exemplo que eu poderia dar, não sei ainda se ele é arcebispo de Paris, mas há uns anos atrás era a grande notícia que existia que o arcebispo de Paris era judeu. Não só judeu, como sobrevivente da Shoah. Ele foi uma criança que perdeu os pais na Shoah, e quando os campos foram liberados, ele acabou sendo absorvido por um orfanato que era católico, e ele cresceu e acabou, ele era criança e ele acabou abraçando o cristianismo, e hoje ele é arcebispo de Paris. Do ponto de vista aláhico, ele é judeu, filho de pai e mãe judeus, mas ele não pode migrar para Israel pela lei do retorno. Por quê? Porque ele abandonou, não digo abandonou, mas ele abraçou outra tradição religiosa. Esse é um adendo na lei, ele apareceu nos anos 70, quando começou a haver imigração de
pessoas que, apesar de se encaixarem na lei do retorno, eram missionários religiosos cristãos, e isso passou a ser um problema dentro do Estado de Israel, que se via como um Estado judeu, e se vê como um Estado judeu. Então, criou-se esse adendo para tentar coibir essa atividade missionária aqui dentro, né? Ou seja, qualquer que seja a corrente que alguém se converteu ao judaísmo, não importa se foi reforma, se foi ortodoxia, se foi conservador, reconstrucionista, o que seja, se ele se converteu em uma entidade reconhecida pela agência judaica, ou com algum rabino que tenha sido ordenado por uma yeshivá reconhecida pela agência judaica, a agência judaica reconhece essa pessoa como judia. Muito bem, bem-vindo, Renan, bem-vindo. Quem mais tem direito? O cônjuge e os filhos de todos os que se enquadram nos critérios acima. E aqui a gente tem um outro problema. Não digo problema, mas uma outra questão. Uma amiga minha conheceu, quando fez Aliyá, conheceu no kibbutz uma garota que tinha acabado de chegar, da mesma idade dela, que rezava o terço todas as noites. E tinha chegado de Aliyá. Ou seja, isso não era público e notório, por isso que ela acabou não sendo barrada, Aliyá da família. Mas na prática era o seguinte: o pai dela, o pai dessa menina, pleiteou a Aliyá porque ele tinha um dos 4 avós judeus. Esse pai dela tinha sido criado como católico na Argentina. Se casou com uma mulher católica e todos os filhos são católicos, e católicos praticantes. No entanto, quando houve a grande crise na Argentina no começo do ano 2000, ele falou: opa, mas você sabe que eu tenho direito a imigrar para um país que está melhor de vida? E ele tinha direito a imigrar para Israel. E como os cônjuges e os filhos têm direito também, mesmo que não sejam judeus, e ele também não é, mas ele se enquadrava no neto de avô judeu, então ele acabou imigrando com toda a família católica. O que aconteceu foi que eles não falaram que eram católicos e tudo mais. Você afirma isso na sua pré-seleção dentro da agência judaica, esse já te coloca de fora. Mas o cara não afirmou, então acabou sendo concedida a Aliyá para ele. Isso leva aos tais problemas, né? Eu coloquei problemas aqui entre aspas, né? As questões aí que derivam dessa definição de quem possui direito a Aliyá, né? O Estado judeu, a Aliyá não é só para judeus, majoritariamente para judeus, mas isso vai derivando alguns problemas, como a gente falou. A primeira questão que a gente identificou logo no segundo item era justamente essa, que existe cidadania imediata para pessoas que, alahicamente, ou seja, do ponto de vista da lei judaica, não são judeus. Ela também concede cidadania a judeus cuja judeidade não é reconhecida pelo Rabinato Central. É parecida com a anterior, mas não é a mesma coisa. Tá? Na primeira, são pessoas que não são judias, né? E que acabam tendo direito à cidadania. E a segunda são pessoas que são judias, reconhecidas como judias para várias correntes, para várias pessoas, em várias esferas, mas que o Rabinato Central de Israel ortodoxo ou ultra-ortodoxo não reconhece essas pessoas como judias. Ou seja, tem um conflito de quem é judeu, afinal de contas. E isso tem uma implicação, por quê? Porque esse cidadão, que ele é judeu para muita gente, mas não é judeu para o Rabinato Central, ele acaba sendo um cidadão pleno, por assim dizer, mas ele não tem todos os direitos, ele não tem direitos plenos como cidadão.
Por quê? Casamento e divórcio, por exemplo, em Israel, só é feito pelo Rabinato Central. Se essa pessoa é judia, vive como judeu, mas ela não é reconhecida como judia pelo Rabinato Central, ela não consegue casar dentro do país que ela optou morar. Ela não consegue se divorciar se ela já tiver vindo casada. Ou seja, direitos básicos de um cidadão ele não tem. E isso leva a um problema. O problema é como que você é um cidadão pleno se você não tem direitos plenos? Então, é uma questão também que um olê pode acabar se deparando com ela. Muito bem. Aqui é um problema mais do direito internacional. Como Israel concede a cidadania e o direito à imigração a todas as pessoas que são judias, enfim, e que se enquadram ali em todos aqueles critérios. E como o povo judeu viveu em diáspora durante a maior parte dos últimos 2000 anos, a maior parte dos judeus não tem condição qualquer de provar documentalmente a sua ligação ancestral a esse território. Vamos falar isso de uma outra forma. Um neto de um polonês, ele consegue os documentos do avô e consegue pleitear a cidadania polonesa, recebe o passaporte e assim por diante. O mesmo acontece em Portugal, Espanha, também a Alemanha. A Alemanha tem um amplo programa nesse sentido. A França tem um programa assim, por isso tem muitos argelinos na França. Então, existe um princípio no direito internacional, que é o princípio do direito ao retorno, que estabelece que por compensação histórica e ou por vontade de retornar à terra de seus ancestrais, qualquer pessoa que consiga provar sua ligação a essa terra ancestral pode imigrar, desde que o país tenha leis que permitam isso. No caso de Israel, a gente está falando de uma imigração do povo judeu que ficou em diáspora por tanto tempo, e por isso mesmo, a maioria dos judeus não tem qualquer forma de comprovar que é descendente, sei lá, do Rabi Yohanan ben Zakkai do século I em Yavne. Ele não tem como comprovar isso, né? A maioria dos judeus consegue comprovar que o avô, o bisavô era do Egito, era do Líbano, era da Alemanha, da Polônia. Consegue voltar 6, 7 gerações, talvez, isso com muita sorte. Em geral, não se guarda tantos documentos assim, mas tem gente que consegue voltar assim. Mas ninguém consegue voltar 40, 50 gerações até a época antes da expulsão no Império Romano. Então, isso torna a questão da lei do retorno israelense uma questão complexa, porque ela abre um precedente. Qual é o precedente? Refugiados árabes da Guerra de 48. Cidadãos do Império Turco-Otomano que moravam nesse território que hoje é Israel e que na Guerra de 48 saíram desse território ou foram expulsos, existiam os dois tipos de casos, e foram parar ou no sul do Líbano ou na Jordânia. Não importa se é achando que os exércitos árabes iam varrer os judeus do mapa ou não, essa não é uma questão efetivamente, mas você tem pessoas que têm documentação clara de onde morava, em que cidade morava, que o avô tinha casa ali e tudo mais. Você tem documentação que comprova a sua ligação àquele território. De acordo com o direito internacional, o país que tenha uma lei de retorno, que adote leis de retorno, ele deve ter um programa de absorção dessas pessoas. E Israel não tem, justamente porque se estabeleceu como um Estado judeu. E essa é boa parte também da discussão toda dos acordos de paz, né? Vira e mexe,
quando aparece algum acordo de paz ou quando alguém senta-se na cadeira, a exigência da Autoridade Nacional Palestina é o chamado retorno dos refugiados que moravam onde hoje é Israel, para Israel, porque é ali que era o território onde eles moravam. E Israel não aceita isso, porque se aceitar isso, de repente, da noite para o dia, você corre o risco de ter uma maioria populacional não judaica, e isso mina a ideia de Estado judeu. Então, é um problema complexo aí. Agora, o problema complexo é que ela abre esse precedente, né? Porque pessoas que não conseguem provar a ligação conseguem cidadania, e pessoas que conseguem comprovar sua ligação com o território não conseguem cidadania. Então, são problemas que existem aí. E lembrando, né, existem cidades em Israel que são totalmente... Cidade de Taibe, por exemplo, no norte, é uma cidade que tem 100% da população árabe. Não é uma cidade na Cisjordânia, hein? Não estou falando de cidade nos territórios ocupados. Estou falando de cidade dentro de Israel. Existem algumas cidades que são majoritariamente e às vezes totalmente árabes. O caso dessa cidade de Taibe, ela é 100% árabe, cerca de 0,3% da população é cristã, é árabe cristã, e a grande maioria, 99,7%, é árabe muçulmana. É uma cidade israelense, todos eles são cidadãos israelenses, com Teudat Zeut, né, a carteira de identidade, pagam impostos, podem votar nas eleições, enfim, todos os direitos plenos de cidadãos. E aí você poderia pensar, se existem cidades completamente árabes, até que ponto existe um problema em, de repente, admitir descendentes, então, desses refugiados. O problema é que o número hoje é um número gigantesco e quase impossível de ser absorvido pelo Estado hoje. Esses são os principais problemas que a gente encontra aí na vida, na lei do retorno, não na vida do imigrante, mas sim na lei que permite a imigração. Aqui a gente vai falar dos direitos agora do novo imigrante e dessa maravilha toda que vendem para a gente o tempo todo. Nossa, emigrar para Israel é uma maravilha, porque isso, porque aquilo outro. Vamos dar uma olhada o que tem de tão positivo e também olhar o que existe de não tão positivo ou de dificuldade, de desafio mesmo que aparece na vida daquele que imigra. Então, os dois direitos mais conhecidos, quando a gente fala imigrar para Israel é bom porque aí a maioria das pessoas fala assim, durante 6 meses o governo te paga uma bolsa e você não precisa nem trabalhar. E outros falam, em que país você tem a oportunidade de 6 meses se dedicar exclusivamente ao estudo do hebraico, ao estudo da língua do país, para poder se absorver? São os direitos, os dois mais conhecidos. Com relação ao hebraico, é bem verdade. Você pergunta para qualquer imigrante sírio que está no país, aí no Brasil, há alguns anos, se ele teve direito de ir para uma escola, ficar 6 meses sem trabalhar e só estudar português para uma boa absorção. Não, ele aprende português assim, né? Aos trancos e barrancos. Ele tem algum parente que sabe alguma coisa, ele vai aprendendo aqui e ali, abre o seu negócio meio que no susto, assim, no sopetão, geralmente abrem restaurantes. E é isso, realmente, essa é uma facilidade da imigração para Israel. É uma facilidade. Né? O Estado te permite e te paga essas aulas, né?
Ou seja, você gratuitamente pode se dedicar ao estudo do idioma. Esses são os dois direitos mais conhecidos, né? A outra coisa que precisa ser conhecida é que esse status de Oleh Hadash é aí o novo imigrante, Olá Hadashá, o feminino, Olim Hadashim, os novos imigrantes. Tá? Esse status de Oleh Hadash permanece por 10 anos depois da chegada em Israel. Né? Então, ele é considerado um novo imigrante por 10 anos. Depois de 10 anos, ele é só imigrante. Cidadão pleno ele é desde o começo, mas existe uma diferenciação de novo imigrante para imigrante, porque por conta dos direitos. Então, durante 10 anos, esse imigrante tem alguns direitos. E se passar esses 10 anos, venceu, ele não pode mais recorrer. Tá? Para essa absorção bem-sucedida, então, tem a chamada Bolsa Absorção, o Sal Klita, e o Ulpan gratuito, num total de 500 horas. Então, aqui a gente começa a desmontar um pouco o discurso, tá? Não são 6 meses de imersão no hebraico, não, são 500 horas. Se você fizer um Ulpan que tem aulas de domingo a quinta, 5 horas por dia, você vai estudar no máximo 5 meses. Se você fizer um Ulpan que você tem 2 ou 3 aulas, né, 2 ou 3 vezes por semana, aulas de 3 horas, 4 horas e tal, provavelmente você vai ficar aí com um período entre 9 meses e 10 meses de direito ao Ulpan. Né? Então não é assim, 6 meses é uma imersão geral e tudo mais. Não necessariamente. Pode ser e pode não ser. É uma vantagem? Óbvio, é uma vantagem. Isso significa que todo mundo sai falando hebraico? Não. Infelizmente, não. E esse talvez seja um dos grandes gargalos que a gente tem aí no processo de absorção do imigrante. Porque o idioma ele acaba sendo fundamental. Sempre tem aqueles que falam, mas eu conheço alguém que mora ali, tem 10 anos e só fala inglês. Ok, você pode conhecer, mas isso não significa que a absorção dele foi bem sucedida. Muito pelo contrário. Né? O fato de não falar hebraico depois de 10 anos significa que a absorção não foi bem sucedida. Significa que ele está vivendo como um turista ou um estrangeiro residente no país já há 10 anos. Mas ele tem direitos. Tem direitos, e muitas vezes ele, quando vai no médico, ele tem que falar inglês com o médico. Ele vai votar, mas ele não consegue assistir um jornal na TV e entender o que os candidatos estão falando, prometendo e assim por diante. O primeiro-ministro faz um pronunciamento na TV e ele tem que esperar os próximos minutos quando sair num site em inglês o que o primeiro-ministro acabou de dizer. Então, tudo isso é uma dificuldade, no final das contas. Não é uma absorção bem-sucedida. Quando você não consegue entender o que o líder do teu país falou e você precisa esperar que o jornal publique, que um site publique em inglês para que você consiga entender, então, até que ponto você pode dizer que sim, essa absorção foi bem-sucedida? Fora isso, não existe uma fórmula mágica para se aprender um novo idioma. Qualquer idioma não é assim. E o hebraico não é diferente. Né? Então, existem pessoas que o sistema do Ulpan é simplesmente 100% para as pessoas. Conheço pessoas que falam, nossa, o Ulpan tal é maravilhoso, estudei lá tal, e o cara saiu falando. E existem pessoas que estudaram no mesmo Ulpan e estudaram e ralaram pra caramba estudando e falam muito mal mesmo o idioma
e às vezes não conseguem nem se virar completamente no idioma, a não ser para coisas muito básicas. Por quê? Porque não existe uma fórmula. E o Ulpan sofre uma crise. E aqui eu falo como educador e como quem já ensinou idiomas também. O Ulpan mantém hoje, em pleno século XXI, basicamente o mesmo sistema que ele tinha em 1904. E tudo mudou. Tudo mudou, sobretudo nos últimos 20 anos. A gente não para pensar nisso, mas uma pessoa que imigrava nos anos 90, comecinho dos anos 90 ou durante os anos 80, ou qualquer outra época anterior a isso, e vinha para Israel, ela sofria um corte completo com o mundo exterior, vamos dizer assim. As cartas demoravam para chegar, ela ainda escrevia para a família, mas o contato com o idioma mãe era mínimo e o contato com outro idioma, como o inglês, também era mínimo. Mas é um país com tanto turismo e tudo mais? Mas o contato era mínimo com o inglês. Não tinha qualquer coisa, você liga a TV, bota o Netflix e assiste uma série que está em inglês. Não existia nada disso. Não existia um WhatsApp e TV por internet que, se eu quiser ouvir a Antena 1 ou a CBN, eu consigo ouvir aqui. Hoje, se eu quiser ficar o dia inteiro ouvindo português aqui em casa, eu posso assistir TV em português, eu posso ouvir rádio em português, eu converso com todos os meus amigos que ficaram no Brasil, né? Você não tem mais o corte que você tinha antigamente. Tudo isso mudou com a revolução da internet. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque aquelas 500 horas do Ulpan eram assim. O cara saía, quando ele saía da escola de idiomas, ele mergulhava num mundo onde tudo estava em hebraico e só falavam em hebraico, e a notícia era em hebraico, a TV era em hebraico, o jornal em hebraico. Não tem inglês, espanhol, português para você se apoiar. Hoje em dia, a pessoa faz uma imersão no Ulpan e 2 segundos depois que sai da sala de aula, liga qualquer aplicativo ou qualquer música em português, vai falar com os amigos e assim por diante. E isso dificulta o processo de aquisição do novo idioma. Ou seja, manter o mesmo sistema de ensino fez do Ulpan hoje em Israel não diferente de qualquer professor que ensine hebraico na diáspora. Tá? Se você fizer aí no Brasil, arranjar um professor que te dê aula 5 horas por dia, 5 dias por semana, depois de 500 horas de aula, você vai estar exatamente no mesmo ponto que estará um novo imigrante aqui nos dias de hoje. Tá? Ou seja, precisa de uma revolução também técnica no ensino do Ulpan. Existem alguns Ulpanim novos que estão procurando revolucionar o sistema de ensino do idioma e de aquisição do idioma, e no meu ver estão sendo bem-sucedidos, muito bem-sucedidos, porque o sistema anterior já não funciona tão bem como deveria, como funcionava até anos 80 e meados dos anos 90. Né? Mas dos anos 2000 para cá, realmente, os últimos 20 anos são uma mudança completa de paradigma. Né? Inclusive, por isso, é tão mais fácil hoje em dia aprender inglês do que era nos anos 80. Nos anos 80 você comprava disquinho, e nos anos 70 comprava um disquinho para aprender inglês. Você só tinha contato com inglês mesmo quando você ia para a escola de inglês. E depois dos anos 90, você passou a ter um contato com inglês no Brasil muito mais amplo. TV a cabo, cinema e assim por diante, e cada vez mais. Depois da internet, então
de fato, isso tudo acabou colaborando aí para uma mudança de como ensinar idiomas, e o Ulpan precisa reaprender como ensinar idiomas. Sobre o Sal Klita, eu vou deixar para o final, se der tempo de falar, e mostrar os valores. Não, na verdade eu vou fazer isso agora. Vou mostrar os valores agora do Sal Klita, eu acho que é importante também. Essa tabela que está aparecendo para vocês é uma tabela atualizada em fevereiro de 2020, eu traduzi do site do Ministério da Imigração e Absorção. São 6 pagamentos e um pagamento inicial, digamos assim, né? Que é dividido em 2 parcelas. Ou seja, na prática, são 8 pagamentos que existem quando você imigra para Israel. Aqui a gente tem categorias, né? Família ou casal, família de pai solteiro ou mãe solteira, uma pessoa única imigrando, é o caso dos jovens em geral, uma família de aposentados, o que é uma família de aposentados é ótimo. A família em que os pais são aposentados, a família de aposentados chefe de família uniparental aposentado, ou seja, a mesma família uniparental, né, de pai e mãe solteira, e esse pai se aposentou, e essa pessoa está imigrando com sua família. Pessoa única aposentada imigrando, casal 44 meses antes da idade de aposentadoria, um chefe de família uniparental 44 meses antes da idade de aposentadoria, e a pessoa única 44 meses antes da idade da aposentadoria. E qual a idade da aposentadoria? Vamos lá. Idade de aposentadoria. Mulheres 62 anos, homens 67 anos. A idade considerada antes da aposentadoria é 44 meses antes. Você entra nesse quesito, né? E os valores são esses. Existe, antes de mais nada, esse valor que a gente já recebe de cara no aeroporto, realmente no aeroporto. Você desembarca do avião, vai ter alguém com uma plaquinha, ou com o seu nome, ou dizendo Olim Hadashim this way, e aí você segue a pessoa, você vai parar no escritório do Ministério da Absorção, dentro do aeroporto, lá, e aqui eu vou precisar pegar meus documentos ali, para mostrar para vocês, de lá você já sai com a Teudat Zehut, que é a carteira de identidade, e um outro documento chamado Teudat Olé, que você não usa para quase nada no seu dia a dia. É um documento que tem que estar bem guardado. Para algumas coisas você vai utilizá-lo. Não é um documento para você ficar mostrando para todo mundo. Ele é a sua certificação de imigração. Vai ser explicado as primeiras orientações, os seus 3 primeiros passos em Israel, que é abrir uma conta bancária, e aí eles te dão um voucher que especifica que você é o Lehadash, chegou em tal data e tal. Você apresenta no banco, o banco tem que abrir sua conta, ele não pode impor nenhuma dificuldade. Por quê? Porque toda ajuda financeira que você vai receber do Estado depende do fato de que você tem que ter uma conta bancária. O que também é muito diferente da imigração para qualquer outro país. Imigra para o Canadá e vê se você vai conseguir abrir uma conta bancária com tal facilidade, sem comprovação de renda nem nada, né? Não vai ter essa facilidade. Em Israel você vai ter isso como uma facilidade. O segundo passo é fazer a adesão a um dos planos de saúde, digamos assim, um dos seguros saúdes de Israel, altamente subsidiados. Por que você tem que fazer isso? Você tem que informar o governo imediatamente quando você faz isso, porque
o governo paga os 6 primeiros meses do seu plano de saúde. Depois é que você vai começar a pagar. Então, esse é o segundo passo que você tem que fazer. Abriu a conta, abriu o plano de saúde e o terceiro passo é entrar em contato com um agente dentro do Ministério da Absorção na sua cidade, que ele vai ser o seu orientador durante um ano. Ele vai sempre agendar reuniões periódicas com você para acompanhar o que você já fez, o que você não fez, o que você ainda tem direito, o que você tem que correr atrás da entrada e assim por diante. Muitas vezes esses agentes falam o seu idioma ou falam espanhol, pelo menos. Então é uma área é uma coisa bem interessante que acontece. Esses são os valores aí que se recebe à vista no aeroporto. Esses valores mudam para um valor bem maior se você chega perto de Pessah ou perto de Sukkot, porque como as agências bancárias fecham durante o Hag todo, a semana inteira, então você não tem como abrir conta. Então eles te adiantam um valor bem maior, né? E em seguida, em até um mês, deve entrar o outro complemento ali. Então, no primeiro mês você já tem logo de cara, se você imigrou como um casal, você recebe logo de cara esses 6.000 e sei lá quantos aí, 6.314 reais, shekels, e depois você vai recebendo mensalmente parcelas iguais de 4.827 shekels. Enfim, esse é um valor bom, é um valor que não é bom e tudo mais. Isso toca naquilo que o Marco tinha falado antes. Realmente, quando eu vim para Israel da primeira vez, em 2012, a gente sabia que era assim, o real é metade, o shekel é metade do real, certo? Era uma coisa, era fácil fazer conta. Você foi no restaurante, deu 100 shekels, é 50 reais. Então, você ir no restaurante a dois e sua conta deu 160 shekels, você olhava e falava, nossa, 80 reais, olha, barato, barato mesmo. Por isso, você sair de 2 em São Paulo, você vai pagar mais de 80. Então, tá barato, tá barato. Até hoje, você sai de 2 num restaurante, é possível que você gaste aí 160, 180 shekels. Não mudou esse valor. O problema é que mudou muito em relação ao próprio real. Hoje, os 180 shekels são 200 reais. E gastar 200 reais num restaurante a 2 é realmente um valor bem diferente, né? A questão também dos aluguéis, o aluguel em Israel é muito alto e existe aí um problema habitacional nesse sentido, quer dizer, eu pago o dobro de aluguel do que eu pagava na Aclimação em São Paulo para morar num apartamento que é 1/3 do tamanho do apartamento que eu morava na Aclimação em São Paulo. Então, realmente existem questões aí, mas também, por outro lado, aqui a vida é muito mais simples em vários aspectos. Então, também ninguém está pensando aqui em ter uma casa gigantesca aquilo que é tido como o sonho de consumo em São Paulo, aqui praticamente não existe. Quando existe, são esses novos ricos do mundo da startup que estão comprando esses apartamentos que parecem muito com os empreendimentos norte-americanos e europeus e tudo mais, mas que não são os apartamentos comuns de se verem aqui em Israel. Esses, então, são os valores atualizados aí. O que você pode ver, Marco, que eu tinha falado para você, a gente nota que o casal, antes da idade da aposentadoria,
os valores têm uma discrepância bem grande, né, do que em relação, por exemplo, ao casal, né, aposentado, olha ali, o casal que migra com seus filhos, aposentado. Né? Existe realmente uma diferença. Por quê? Porque aqui, essa idade, pouco antes da aposentadoria, está tendo e isso, quando eu comparo esses valores com quais eram os valores em 2017, há 3 anos, completamente diferente. Por quê? Porque aqui foi parte de uma política do Ministério da Imigração para tentar incentivar a imigração nessa idade, ou seja, mulheres por volta dos seus 60 anos, homens por volta dos seus 65, 64 anos. Né? Então, o governo está começando a ter uma ideia de incentivar a imigração dessas pessoas. Né? Agora, esse é um valor bom, mas hoje em dia, dependendo da cidade que você morar em Israel, esse valor ele te paga o teu aluguel, ele te paga as suas contas e você tem que trabalhar para poder comer. Né? Então é complexo, é realmente complexo. É uma ajuda e tanto, mas não dá para dizer que a pessoa pode ficar sem trabalhar quando chega em Israel. O que acontece é que depois que se aposenta, também tem essa outra explicação. Por que o valor do aposentado é menor? Porque depois que a pessoa se aposenta, seja no seu país de origem, seja em Israel, né? Israel tem um plano de complemento de aposentadorias, a pessoa está recebendo esse valor durante os 6 primeiros meses da Aliyá, mais a aposentadoria dela. Né? E depois que acaba o aposentado, ele tem uma fonte de renda. Depois que acaba esse Sal Klitá, ele continua com essa fonte de renda, que é a aposentadoria dele. Mas é como você falou, dependendo do país de onde você veio, dependendo de onde você recebe a sua maior parte da aposentadoria, em relação a relação shekel-real, por exemplo, hoje, ela é muito desfavorável, enquanto há 10 anos, por exemplo, ou há 10 anos era realmente completamente diferente, valia muito a pena. Você se aposentava no Brasil, vinha para cá e você tinha uma renda muito boa. As coisas mudam. Né? Esperemos que ainda haja outras mudanças aí para frente. Vamos voltar lá para as coisas que a gente estava falando. Os direitos, então, do novo imigrante, além do Sal Klitá e do Ulpan. Existem outras coisas que são subsidiadas aí pelo Ministério da Imigração e da Absorção e também pelo Ministério do Interior, em outros casos pelo Ministério da Educação, Ministério da Construção e da Habitação, enfim, o que você imaginar, para todo lado existem benefícios aí para o novo imigrante. A passagem para vir para cá com 2 bagagens de até sei lá quantos quilos. É o grande, né? Bagagem grande. E as taxas de embarque são completamente pagas pelo Ministério da Imigração, então você não desembolsa nenhum centavo para isso. Depois de fazer todo o procedimento no Ministério da Absorção no aeroporto, você vai ser levado de táxi para o seu destino. E aqui tem um truque, você tem que ter um endereço para onde você vai. Tem gente que aluga alguma coisa à distância, eu não recomendo, a não ser que você tenha um amigo de muita confiança que possa fazer isso para você e vai alugar uma coisa boa. Ou você pega um Airbnb pelas primeiras 2 semanas, ou você vai para um Merkaz Klitá, um centro de absorção, e aí o táxi vai te levar para esse lugar de sua escolha na cidade onde você vai morar.
6 meses gratuitos de plano de saúde, como eu falei, são extensíveis até 12 meses no caso das pessoas do Olê não estar empregado ainda. Né? Os valores de plano de saúde são muito baixos, são extremamente subsidiados pelo governo. Então, quando eu fui fazer o plano de saúde, me explicaram lá todos os planos, do plano não sei o quê, plano básico, plano não sei o quê, né? E aí explicaram o plano ouro. E eu falei, pô, esse plano ouro aí é bom, mas... Né? Vindo do Brasil, você fala, plano ouro, velho, é melhor não fazer, senão você não tem dinheiro para pagar isso nunca. E a moça me falou, mas olha, lembra o seguinte, os 6 primeiros meses é o governo que está pagando. Faz o plano ouro, ele não tem carência nenhuma. Quando vencer os 6 meses, você vem aqui e volta para o plano anterior. Faz o básico, faz o que você quiser. Eu falei, olha, essa é uma boa ideia. Peguei o plano ouro. Quando completou 6 meses e eu fui lá, eu perguntei para ela os valores. E de repente eu descobri que aquele plano ouro, o mais alto de todos, eu pagaria, pela idade em que eu estava, 37 anos e tal na época, eu pagaria o equivalente a mais ou menos 72 shekels por mês, e a Deia pagaria 75 shekels por mês, que ela é um pouco mais velha do que eu. E eu olhei para isso e falei assim, gente, esse valor é uma piada, é uma brincadeira. O plano mais avançado é justamente mais barato do que qualquer outro plano que você imaginar no Brasil. Não existe nada no Brasil que você vai pagar R$75 de plano de saúde. Isso é inaceitável. Então, nesse sentido, vale a pena. Não é um custo alto. Agora, realmente, contas de consumo muito alta, supermercado muito alto, você tem um país muito pequeno que não produz tanta coisa industrializada, então qualquer coisa industrializada vem da Europa, vem dos Estados Unidos, então são produtos importados e são importações que saem caras, né? Por isso é muito comum que o israelense coma pepino, tomate e pimentão o tempo todo. Porque essas são as coisas que se planta aqui, são as coisas que chegam baratas no supermercado. Né? São as coisas que realmente são baratas e por isso essa é a dieta do israelense. Né? É salada o dia inteiro. De manhã é salada, no almoço é salada, à tarde você come uma saladinha e à noite você faz ali uma salada e vai dormir tranquilo. Carne é muito caro aqui também. Vantagem, redução de até 90%, depende da cidade, depende da política de cada município, na Arnona. Arnona é o IPTU aqui de Israel. Você pode pedir essa redução no primeiro ano ou no segundo ano. Ela só pode ser usada por um ano. Ou é no primeiro ou no segundo. Passou isso, não tem direito mais a essa redução. Jerusalém e Tel Aviv têm a Arnona mais cara do país, mas Jerusalém dá 90% de redução para o novo imigrante no seu primeiro ano. Então, para mim, foi ótimo, né? Realmente paguei um valor muito barato no primeiro ano, no segundo ano, pá, integral. Aí, claro, você pode dividir em pagamentos e tal, mas é realmente um valor bem mais alto. Existe o auxílio aluguel a partir do 13º mês da Aliá até o 60º mês, né? Você vai receber uma ajuda do Ministério da Habitação. Ela começa em 800 shekel atualmente. Isso é para aluguel de apartamentos até 100 metros quadrados. Ela começa em 800 shekel e a cada X número de meses vai reduzindo-se essa ajuda. Quando chega lá no 60º mês, ela já é algo como 200 shekel, ela já se reduziu bastante. Ou ela dura até o 72º mês, no caso de famílias uniparentais. Né?
Essa é uma ajuda. Se você me perguntar se essa ajuda é uma boa ajuda, eu vou dizer que depende. Primeiro, de um lado, toda ajuda é bem-vinda. 800 cheques a mais na conta é ótimo. Mas, se você for pensar que isso é uma ajuda para o aluguel, eu diria para você que ela não paga... Ela é mais ou menos 1/4 do aluguel, dependendo do lugar onde você morar no país. E dependendo do lugar onde você morar no país, ela é talvez algo em torno de 15% do teu aluguel, ou seja, não é uma ajuda lá tão grande assim. Mas, enfim, tudo depende de como você olha. Se você olhar pelo lado do copo cheio, você vai falar, opa, toda ajuda é bem-vinda, que entre esses 800 e que no 60º mês seja 200, não tem importância nenhuma, né? Que outros direitos? Para os jovens, até 23 anos, um imigrante que, né, o jovem que decidiu lá, 22 anos, ele falou, eu vou imigrar, pai, e faz aliar, ele tem bolsa integral para Merkiná, que é o programa preparatório para ingresso na universidade. Isso é super bacana, porque seria um custo bem mais alto e o cara tem gratuitamente. O Ministério da Educação também garante a jovens de até 27 anos, Olim Hadashim. Tá? Não é que filhos de Olim Hadashim que nasceram em Israel já, não. A pessoa imigrou até 27 anos de idade, ela tem o direito à bolsa integral de 3 a 5 anos para ensino superior, para graduação. Né? Então, o cara pode fazer uma graduação, sei lá, na Universidade Hebraica de Jerusalém, na Universidade de Tel Aviv, na Universidade Ben Gurion, em Beersheba, enfim, que são cursos, são universidades de ponta e cursos que seriam muito caros e que saem integralmente gratuitos para esses jovens Olim Hadashim. Até os 30 anos existe uma bolsa integral de até 3 anos para mestrado, seja stricto sensu, seja lato sensu. Quando eu vim para cá, justamente a primeira parte do vai sair de graça para você, que você vai como olê e não sei o que e tal. Você não tem direito. Se você tivesse imigrado até os 30 anos, por exemplo, você tinha 29 anos, e agora você está com 37, lembra? O Olê Hadash é o Olê Hadash até 10 anos depois da Aliá. Então, se ele chegou aos 29, ele tem até os 39 para pedir a bolsa de 3 anos do mestrado. Ele falou, se você tivesse chegado aos 29 anos, eu poderia te conceder essa bolsa agora. Você chegou depois dos 30. Tem um outro Ulpan também, que é um Ulpan acadêmico, alto nível mesmo, e ele é voltado para jovens em idade universitária, pré-universitária e universitária. E a DEA também, ele é para jovens até 30 anos. Né? A DEA chegou, ela queria tanto fazer esse Ulpan e descobriu que não podia. E ela falou, é triste você emigrar para um país onde você é novo, mas você já é velho demais para muita coisa. O país te vê como velho demais. Então, quando eu estava falando das idades ótimas, a idade ótima ou é jovem, bem jovem, né? Ou é a idade pré-aposentadoria, que você ainda está em idade de trabalho e tudo mais, mas brevemente você vai conseguir se aposentar e ter uma fonte de renda aí tranquila. A idade, a partir dos 30 anos, tem que se pensar muito mais ainda. Como o Mauro falou, é uma decisão que precisa ser muito bem pensada? E a partir dos 30 tem que ser muito, muito melhor pensada mesmo, porque vão existir dificuldades aí do ponto de vista
da empregabilidade, do ponto de vista de cursos que talvez não se consiga e assim por diante, mas não é que a vida vai ser o inferno, mas já não vai ser tão fácil para quando para quando a gente pensa aí em uma imigração. Eu que eu quero fazer um curso, sei lá, de guia turístico, não sei das quantas, e me capacitar para isso. Ou vou fazer todo o programa de capacitação para me tornar um corretor de imóveis em Israel. Você pode fazer tudo isso e o Ministério da Educação te paga esses cursos não acadêmicos para capacitação profissional. Então, isso também é bem bacana, porque tem gente que não tem exatamente uma outra profissão. Tem gente que diz, eu estou formado e tal, eu vou para Israel porque daí eu vou ter emprego na minha área. Depende. Você é formado em Direito, se for formado em Direito, você está ferrado. Porque aqui é completamente diferente o Direito, se não tem uma adaptação do seu curso. É praticamente cursar de novo o Direito aqui. Então, isso também é difícil. Se você é um novo imigrante, você paga a faculdade como? São 5 anos de formação, 4 anos de formação, e que você é o chefe da família, ou você mora sozinho. Então, é difícil isso. Se você é engenheiro ou de qualquer área da saúde, você precisa validar o diploma, e a validação é um processo longo, ela exige um conhecimento mais profundo do hebraico. Então, muita gente da saúde, da área da saúde, por exemplo, ou da área de engenharia, vem e vai trabalhar no estoque da fábrica, vai trabalhar no caixa de supermercado, vai trabalhar na farmácia, em vários lugares que você puder imaginar, totalmente desligado da área, para conseguir se dedicar à validação do diploma, para depois se colocar profissionalmente. Então, isso é realmente uma dificuldade, né? Ser formado em alguma área não necessariamente te dá alguma segurança aí quando você faz imigração, como é para qualquer país, né? Vira e mexe a gente vê em seriado, né? O cara era médico na Rússia e migra para os Estados Unidos e ele é o zelador da escola. E é basicamente isso, né? Realmente existem dificuldades aí quando você imigra para um outro país. Existem programas de absorção para cientistas da terra, né, que trabalham com agronomia e tudo mais, professores universitários, engenheiros, tem todo uns pré-requisitos. O cara é professor universitário, tem publicação não sei das quantas, ou ele tem um doutorado não sei das quantas, aí, dependendo da área, ele não precisa de validação. Se ele quer se colocar como um professor universitário, ele tem uma facilitação nesse sentido. Então, aqui existe um mundo mais fácil, digamos assim, para o imigrante. Também já é um imigrante que já ralou muito tempo antes de ser imigrante lá atrás para chegar nesse nível. Mas existem programas específicos para isso, programas nos kibbutzim de absorção e assim por diante, né? Mais que a gente tem redução nas taxas hipotecárias, para realmente com juros muito mais baixos do que os bancos costumam praticar. Esse é um benefício concedido até 15 anos após aliar, ou seja, depois que você não é mais Olê Hadash, mas ainda é Olê, ainda você pode entrar com esse benefício. Mesmo assim, é difícil comprar uma casa em Israel, porque os valores dos imóveis aqui são realmente salgados.
Existe a redução nos impostos para aquisição do imóvel no país, até os primeiros 7 anos da LIA. Tem reduções no imposto de renda, tem redução no imposto alfandegário na compra de um carro novo, ou se você quiser trazer o seu Gol Bolinha do Brasil, você pode também, tem benefícios aí de redução no imposto alfandegário. Sei lá, tem gente que é muito ligado ao carro que tem e quer trazer o carro. Tem gente que traz. Até vale a pena. Tudo que você pagar vai ser mais barato do que comprar o carro novo que você também tem que trazer de fora, porque aqui não se produz carro. Todo carro aqui é importado. Então, mas, Theo, oi. Nessa parte dizem que tem uma legislação muito forte na questão da qualidade do carro e que você não pode circular se você não passa por coisas muito simples, assim. Não, claro, não é. Eu brinquei o Gol Bolinha aqui. É claro que um carro com 20 anos de idade não vai entrar no país, né? São carros mais novos e tudo mais. Mas existe uma quilometragem máxima, tem uma porção de coisas, realmente, você tem razão, Rebeca. De toda forma, economicamente, pode ser viável trazer o carro. Tem também redução de impostos alfandegários na importação de bens de consumo. Vou fazer minhas compras todas num site aqui da Europa, vou comprar TV, fogão, lavadora, secadora, geladeira, micro-ondas, tudo lá, e tenho redução de impostos. Tem. Não garanto que vai ser, no final, você vai ter uma diferença de preço tão grande do que se você comprar aqui, com uma desvantagem. Vai demorar para chegar, enquanto quando você compra aqui, depois de uma semana, no máximo, já te entregaram tudo, está tudo instalado dentro de casa. Então, também depende do que você está pensando, né? Sobre serviço militar, muita gente pergunta. Essa legislação mudou depois de 2015, então aqui está atualizado para depois de 2015. Mulheres e homens que tenham imigrado até a idade de 28 anos prestam serviço militar. Eu coloquei obrigatório, não é exatamente obrigatório, tá? Até os 22 anos é obrigatório, depois disso você pode prestar como voluntário. O tempo vai variar entre 18 e 32 meses para homens e entre 12 e 24 meses para mulheres, de acordo com a idade e estado civil. Se você chega aos 18 anos, seu serviço vai ser completo. Se você chega aos 21, seu serviço vai ser mais reduzido, 18 meses, por exemplo, ou 12 meses no caso das mulheres. Entre as idades de 22 e 27 anos, o serviço não é obrigatório, o alistamento é voluntário, e aqui tem as seguintes questões. Homens, sejam solteiros ou casados, servem por 18 meses, entre 22 e 27 anos de idade. Mas se ele possui filhos, não pode se alistar, ele está dispensado. Se ele se alistar, ele vai ser dispensado. Mulheres solteiras servem por 12 meses. Se ela é casada, ela é dispensada. Se ela tem filho, então, também é dispensada. Homens e mulheres a partir dos 28 anos de idade não podem servir, nem mesmo como voluntários. Não podem mesmo. O site é muito educado, ele fala assim, nem precisa se apresentar, porque não vai ser aceito o seu alistamento. Mas eu sempre tive vontade. Vai ficar na vontade. Vai ficar na vontade, não vai servir o exército depois dos 28 anos de idade. É isso. Também, sobre o exército aqui, eu falei que variava de acordo com o estado civil. Existe aqui uma tabela, ela está em hebraico, mas de acordo com a idade que você chegou a Israel, 18 a 19 anos. Se você é solteiro, serve 32 meses. Na mesma idade, se você é casado, você serve 24. E assim por diante. Então, é uma tabela mais complexa, por isso que eu falei, é de acordo com o estado civil e idade. Mas a partir dos 22 aos 27, realmente aí é itnadvut, é voluntariado,
e aí tem as exceções que eu coloquei ali na apresentação, já em português, né? Quem é dispensado, se tem um filho, se é casado e assim por diante. Muito bem. Nosso tempo está, né, já estouramos um pouquinho, mas o que eu diria para vocês é que sim, tem muitas vantagens comparando-se processos imigratórios para outros países. Imigrar para Israel é um processo um pouco mais fácil. No entanto, toda imigração é imigração, né? Como disse o Mauro, existe toda uma mudança de paradigma cultural. E isso precisa ser muito bem trabalhado e aos poucos. Você precisa estar muito bem com você mesmo para isso não te ferir pessoalmente mesmo, né? Existem muitas pessoas que imigram e vivem vidas infelizes porque não tem um pão de queijo, porque não tem um arroz e feijão, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, porque não tenho aquilo. Você não está mais no Brasil, assim, não adianta. Eu tenho saudade de pão de queijo? Tenho saudade de pão de queijo. Eu preciso do pão de queijo para viver, senão a minha vida é um inferno? Não. Não preciso. Agora, se alguém está vindo de viagem e quer me trazer uma mistura pronta da ioki de pão de queijo, pode trazer, vai ser muito bem-vindo. Mas não é que eu preciso disso como se eu fosse realmente morrer. Mas tem pessoas que realmente não conseguem fazer essa transição cultural. Existem vários aspectos. Dificuldades que a gente enfrenta. A saudade, por mais que hoje seja muito mais fácil falar com a família que ficou, bater papo por horas, é mais barato, tudo mudou, né? Antes, nos anos 90, alguém imigrava para Israel e falava pelo telefone uma vez por mês, porque era muito caro. E aquelas famílias mais ricas falavam uma vez por semana, no máximo 10 minutos, porque a ligação era cara demais. Hoje não, você fala pelo WhatsApp, é gratuito. Fala pelo Skype. Hoje você fala olhando para a pessoa. É completamente uma realidade completamente diferente. No entanto, também existem desafios, né? A saudade traz alguns desafios. Outra coisa, o hebraico, né? O idioma. A aquisição do hebraico é absolutamente importante para uma boa absorção. E aqui eu falo como alguém que já falava hebraico quando eu vim para cá como turista em 2012 a primeira vez. E as pessoas me perguntavam, quanto tempo você morou aqui? Eu falava, essa é a primeira vez que eu pisei aqui. E eu me sentia muito bem. Eu falava, gente, eu falo hebraico e as pessoas estão me entendendo mesmo. E quando eu cheguei como imigrante, a vida é outra. Você não é o turista falando das coisas que você tem no seu país e das coisas que você está vendo aqui e tudo mais. Você é um imigrante que precisa ligar para a companhia de gás e pedir para instalar gás. E você não sabe como fala instalar. E você precisa pedir internet. E você liga num serviço da internet e te atende um serviço eletrônico que fala, para isso, diz que isso, para isso, diz que... E você não entende absolutamente nada das instruções que eles estão te dando. E isso me pegou muito profundamente a pessoa que falava hebraico. Eu imagino como é a vida para quem vem sem absolutamente nada de hebraico e demora muito para adquirir o idioma, as tantas dificuldades e frustrações que as pessoas passam. Eu passei meus 2 primeiros anos aqui num curso de mestrado em que eu entendia todas as aulas, fiz todas as provas e trabalhos, eu tinha consciência do meu hebraico, mas eu não interagia com as pessoas da mesma forma que eu interagia no Brasil com as pessoas. Por quê? Dificuldade no idioma, dificuldade de ser eu mesmo no idioma. Eu consigo falar no idioma, mas eu não consigo expressar a minha personalidade no hebraico. E, de repente, nos últimos... quando
nos últimos, eu falei 2 anos, né? Assim, nos 2 primeiros anos. 1 ano e meio, o primeiro ano e meio. Aí, de repente, quando passou 1 ano e meio, eu percebi que eu estava falando e que eu comecei a contar piada e que as pessoas falavam, nossa, você está aqui há tanto tempo, e eu, né, lá no Scherter, falavam, eu te conheço já há quase 2 anos, eu não sabia que você era uma pessoa engraçada. Né? Por quê? Porque existe uma dificuldade de ser você mesmo, expressar quem você é. Quer dizer, aquele Theo, que lá no Brasil imita um monte de gente conhecida, imita o Silvio Santos, imita celebridade, faz piada e não sei o quê, ele não existe aqui. Eu não sei quem são as celebridades aqui. Eu não sei imitar ninguém. Né? As únicas pessoas que eu sei imitar aqui são 2 professores americanos que tem lá no Scherter falando em hebraico. Mas até aí, imitar americano falando hebraico é imitar o Sobel. Zichrono livracha. Então não é assim. Demora um pouco para você pegar essa coisa. Então o hebraico realmente pode ser um. Né? Eu cheguei aqui, eu tive um problema na fechadura e eu precisava trocar o miolo da fechadura. E como fala miolo da fechadura em hebraico? Eu procurei em todo lugar, eu cheguei na Wikipédia ali sobre fechadura, todas as partes da fechadura, para descobrir qual era o termo. Quando eu descobri o termo técnico e fui falar com a pessoa me olhou como assim, mas você é chaveiro e não sabe fazer isso? Porque eu sabia o termo técnico, então eu sou chaveiro. Então, essa dificuldade, quer dizer, você vai precisar ir na oficina com seu carro e a possibilidade de você ser enganado ou engambelado é grande, porque o cara vai falar que você precisa trocar a rebimboca da parafuseta em hebraico e você não tem como saber se isso é real ou não. Né? E, então, realmente, a língua é uma dificuldade, ou melhor, a língua ela pode ser um dos maiores desafios na imigração, por conta disso, desses detalhes que você não vive quando você é turista. Quando você é muito jovem, você ainda não lida com isso e você vai aprender a lidar enquanto você está crescendo, porque você está crescendo nesse país para onde você imigrou. Você não era adulto no Brasil e veio para cá com 18 anos e começa a ser adulto aqui. Ok. Quando você já tem toda uma vida de adulto em outro lugar e imigra, tudo é diferente. Como você paga a conta é diferente. Como você... Tudo é diferente. Não tem um boleto com código de barra universal. Aqui, cada conta que chega, você paga de um jeito diferente. E aí eu olho para isso e falo, meu Deus, é uma dificuldade. Né? Mas vale a pena. Né? Vale a pena. Mas não dá para não dá para viver num sonho de que é um mar de rosas a imigração para Israel. Não é um mar de rosas a imigração para nenhum país. Mas você pode fazer dela uma experiência muito positiva. Né? Mar de rosas não é. Existem dificuldades, existem problemas que você vai enfrentar e tal. Mas, ao mesmo tempo, existe sempre uma sensação de superação e de uma sensação de que você cresceu um pouco mais, né? Que você aprendeu novas coisas. Você olha para 2 anos antes e fala, uau. Olha para 3 anos antes e fala, uau, eu sou outra pessoa. E isso é muito recompensador mesmo. Só um pouco aí da impressão do dia a dia de alguém que fez Aliyah, viu coisas muito boas e dificuldades, enfrenta ainda algumas dificuldades e encontra-se com muitas coisas boas, e que queria dar uma noção real aí para vocês desse dia a dia aqui. Oi? Queria saber se é verdade que outra coisa que acontece na vida de Oler Hadash
É que aí já é aniversário e aqui ainda não. Segundo o Facebook e uns passarinhos, em Israel já é aniversário do Theo hoje. Pra gente é daqui a pouquinho. É verdade. Queria agradecer cantando parabéns. De toda forma, aqui mesmo, meu aniversário vai ser só dia 2 de maio, porque é em 8 de Iyar. Mas eu já começo as comemorações agora. Faz aniversário 3 vezes, faz uma só, como fica? É assim, eu até uns tempos atrás eu fazia 3 vezes, né? Calendário muçulmano, cristão e judaico. Sempre no judaico é mais econômico, viu, gente? O judaico é o que leva mais tempo. O Islã, ele tem um calendário que é só lunar, e no dia que eu fiz 36 anos, eu descobri que eu estava fazendo 37 no islâmico. Então, no calendário islâmico, eu já tenho 41 anos. No calendário cristão, eu estou fazendo 40 hoje. E no calendário judaico... Bem-vindo ao time dos 39, eu fico com 39 ainda até 2 de maio no calendário judaico. Entrou no time 200. É muito mais econômico o calendário judaico. Bem melhor. Levando em conta que você tem o Almeida aí também, né? É, o Almeida. Almeida. Parabéns para você, Theo. Parabéns. Obrigado, Parabéns, gente. Feliz aniversário, Obrigado. Parabéns, Theo. Parabéns. Feliz aniversário, Theo. Que seja um ciclo abençoado. Amém. Muito bem. Semana que vem a gente se vê para o 4º último encontro aí da série Israel num Pé Só. E o tema é... Rebeca, não desliga o microfone ainda. Não, cultura e religião, esse mix aí que dá pra gente falar quantas vezes for aí. E todas esses embates que existem e encontros interessantes que existem também entre ortodoxia, não ortodoxia, o judeu laico, enfim, todos os espectros aí da vida judaica em Israel. Até semana que vem, então, e Shabbat Shalom a todos. Um abraço. Shabbat Shalom. Tchau. Abração, Theo. Parabéns. Tchau. Não, parabéns. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.